Eu sou Caroline Maria Ferreira Antunes, mais conhecida como Tia Carol. Meu nome é Greta Santos, mais conhecida como Tia Greta. Oi gente, me chamo Caroline, mais conhecida como Tia Carol. Eu me chamo Manuela Maia, tenho 32 anos, sou responsável pela Tia Manu Personal Kids. Eu sou Luana, tenho 39 anos. Me chamo Daniele Benavides, sou formada em Educação Física desde 2012, tenho 31 anos. Meu nome é Ana Cristina, tenho 47 anos e sou formada há 8 anos, mas há 10 anos eu já trabalho com natação infantil. Eu acho que a gente empreende quando a gente está focada em uma coisa relacionada ao que a gente ama, né? No caso, a natação. Trabalhei, claro, em academias, em colégios, e que eu não me senti ainda a Carol. No meu último emprego formal, digamos, né, com carteira assinada, eu vi que eu precisava crescer. Eu tenho algumas coisas nessa área do empreendedorismo, então eu tenho a Tia Greta, que é uma empresa só de natação, eu levo a natação até os meus alunos, né, em domicílio. Eu tenho uma loja na área alimentícia, que é uma hamburgueria artesanal, também tem uma loja de prata. Acho que pelo fato de eu ter tido confecção, de ser dona do meu próprio negócio, me fez crescer mais em querer ser personal. Mas ainda assim me faltava alguma coisa para me sentir completa, né? Então foi quando eu optei por sair de todos os empregos, né, de todos os locais que eu trabalhava e arrisquei no atendimento personalizado, e foi quando abri o Tia Manu Personal Kids. E aí eu entrei no mundo do empreendedorismo. Quando eu comecei a natação nas academias, depois fui para o personal, onde eu trabalhei durante 3 anos, só como Luana, natação infantil. Depois eu fiquei grávida e aí eu precisava, né, dar continuidade a essa parte da natação. E aí foi quando eu contratei algumas pessoas para estar ficando com as minhas aulas. E aí eu vi essa possibilidade de mercado, onde eu poderia estar empreendendo, onde eu poderia estar coordenando essas professoras, né, dando auxílio nisso e fazendo com que a natação, o meu método, fosse passado para as outras professoras, e assim dando continuidade à natação infantil. Porém, o salário ele não era muito bom e eu optei por vivenciar essa experiência única que foi a Copa do Mundo, né? Coloquei outra professora para ficar com meu aluno de personal, com esse único aluno que eu tinha. Fui para a Copa do Mundo e deixei essa professora lá, uma amiga minha. E aí quando eu voltasse, eu iria pegar esse aluno de volta. Morrendo de medo de perder o aluno, mas a gente precisa arriscar. São novas experiências e aí eu fiz isso. Quando eu voltei, continuei com esse mesmo aluno de personal e aí foram surgindo novas indicações. Foi aí que surgiu o nome, né, Dani Personal Swim, em 2013. E aí desde então a demanda aumentou muito e eu não consegui suprir. Em 2019 eu resolvi mudar o nome, porque eu não iria crescer sozinha, eu precisava de mais pessoas para trabalhar comigo. E aí em 2019, no final de 2019 eu mudei o nome para Barbatana Personal Swim. Tu já trabalhou em quê? Hospital? Não, só em hospital, 20 anos. Era técnica? Não era... Eu era auxiliar de farmácia. Auxiliar de farmácia. Pode falar, é importante, é de você que você está falando, é a construção da Cris. Você ter sido 20 anos auxiliar de farmácia, você tem muita coisa do que você aprendeu lá, como pessoa, como profissional. A gente nunca chega vazio, o Paulo Freire já fala isso. A gente nunca chega vazio, então tudo que a gente vive conta para a nossa experiência. Bom, eu entrei no mercado de trabalho da natação infantil, algum tempo depois, né, assim, comparado às meninas, eu entrei muito tempo depois, porque durante 20 anos eu trabalhei em hospital. Fiz faculdade de jornalismo, só que não era o que eu queria, de fato. O jornalismo foi uma coisa muito boa, foi um grande aprendizado, porém, o que eu queria mesmo, no meu coração, era ser educadora física. Trabalhei no setor de pediatria, fui secretária de UTI/NEO, e eu acho que isso também me levou,
acho que já foi um preparo para a natação infantil, né? Porque assim, a minha vida inteira foi trabalhar com criança. Eu consegui levar a minha metodologia, trabalhar com o que eu acredito. Graças a Deus, a quantidade de alunos, acho que tem a ver com isso, com o meu amor pelo que eu faço, porque a gente tem que focar muito nisso, em amar o que a gente faz. Quando você começa a trabalhar com o que você ama, fazer o que você ama, já não é mais trabalho, é como se fosse um lazer. Aquilo me envolve completamente. Então a natação infantil realmente é o que eu amo fazer, é o que eu sempre trabalhei e eu acho que é o que eu vou trabalhar para sempre. Trabalho com natação há 12 anos. Só que antes da natação, eu acabei indo para outras áreas da educação física. Então, trabalhei com educação física escolar, mesmo na área de quadra. Então, trabalhei tanto do infantil até o terceiro ano do ensino médio. Só que sempre na natação. Então, nunca saí. Sempre foi uma coisa que trabalhava em outras áreas, mas a natação ela sempre estava ali no meu cotidiano. E aí, quando eu saí da escola, acabou que eu fiquei, não, agora vai ser só natação e vou investir mais nisso para ver como que as coisas iam fluindo e deixei meio que a área escolar de lado. Para mim isso foi super importante, apesar de ter tido uma referência bem positiva da escola propriamente dita, mas a escola ela me ensinou bastante para ser o que eu sou hoje relacionado à Tia Greta natação infantil. Aí eu já venho com uma carga da escola muito, muito bacana. A bagagem escolar que eu tenho me fez a professora que eu sou hoje e isso para mim foi muito importante. Eu sempre tive a vontade de voltar a dar aula. Então, em 2019, tive a procura de uma colega perguntando se eu podia dar aula de natação para a filha dela. Aceitei, liguei para grande amiga minha para perguntar se eu poderia voltar a estagiar, porque eu precisava pegar o ritmo de novo de aula, me conectar novamente com a natação. E entrei na academia dela, comecei a estagiar no sábado novamente. E quando foi em 2020, infelizmente entrou a pandemia, mas foi aí que eu digo que a pandemia veio para me ajudar, porque comecei a fazer bastante cursos online, que apareceu bastante, assisti bastante live, e me veio a ideia de ser personal, né? E eu acho que pelo fato de eu ter tido confecção, de ser dona do meu próprio negócio, me fez crescer mais em querer ser personal. Então, o que é que eu fiz? Fiz minha logo, fiz meu Instagram e comecei com indicações tanto dessa minha amiga, que é dona da academia, como de grandes amigas minhas que foram divulgando o meu perfil assim que eu fiz. E por incrível que pareça, em um mês e meio eu já estava com a minha agenda lotada. É a partir daí que eu me considero uma microempreendedora, de fato. Sei que tem muito caminho a percorrer, sei que estou começando, mas o mais importante é a gente estar estudando, estar evoluindo e tentando progredir nessa área. E Manu, o que é o empreendedorismo para você? Eu diria que, antes de mais nada, é você ter coragem e determinação para saber o que você quer. Né? A gente vê o empreendedor de fora como uma pessoa que nada em dinheiro e está ali naquele glamour, e eu posso garantir que não é isso, né? O empreendedorismo é você ser multifacetado, é você dividir, multiplicar, é você se virar nos 30, é você chorar, acordar bem, acordar feliz, mas acordar triste e ainda assim ter lá que correr atrás, né? Então, você precisa ter foco, determinação, não desistir e entender que não é sobre o fim, é sobre o percurso, né? Então eu tenho o objetivo de entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade. O meu objetivo é fazer a diferença na vida desse cliente. E quando eu percebi isso, eu entendi o que é empreender. Então, empreender para mim é o caminho percorrido, é a qualidade do que você entrega e antes de mais nada, você sempre buscar o seu melhor. Eu acredito que o conhecimento, essa busca pelo conhecimento, ela é muito importante, porque você precisa ter. O que você precisa ter para ser uma professora de natação? Você precisa amar a criança, se você for trabalhar com criança. Você precisa ser divertida para você trabalhar com criança.
Se você tem essas duas coisas, basta você estudar para você ser uma excelente professora. Porque se você tem entusiasmo de trabalhar com criança, você é divertida e você consegue, assim, de uma panelinha, você transforma aquilo em uma coisa que nem a criança imagina o que seja, a aula pode ser a melhor de todas, porque você vai ter o conhecimento, porque o conhecimento a gente busca. Então, assim, você pode estudar que você vai ser uma excelente professora. A rotina de empreendedora é acordar cedo e dormir tarde, né? Eu dou uma média aí de 8 a 12 aulas por dia. Dou aula pela manhã, tenho intervalo entre uma aula e outra, fico no computador, volto para dar aula de novo, chego à noite, vou trabalhar novamente e aí no computador, ajeitando planilha e chamada de aluno. Acho que a vida da empreendedora é essa. O que eu posso dizer assim, que sejam honestos, sabe? Em tudo que você for fazer, seja honesto, porque eu acho que a honestidade, ela abre caminho para muitas coisas. Então, eu acredito muito nisso e desejo boa sorte a todos. Beijo da tia Cris. Isso aí não vai entrar não.